Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Rafaela Tereza, sou coordenadora do curso técnico integrado de Química e vamos começar aqui o nosso segundo encontro dessa terceira edição do Quintas da Química. Inicio pedindo desculpas porque tivemos que fazer uma alteração no link em cima da hora, mas esse link foi enviado por e-mail, agora estamos esperando todo mundo entrar. Enquanto isso acontece, gostaria de falar sobre a organização do evento, que é uma organização feita pelas coordenações do curso técnico integrado de Química, que sou eu e o vice-coordenador, o professor Eduardo Cerqueira, e a coordenação do pós-médio em Química, que é o professor Samir Nasser e a Patrícia Prado. Nessa terceira edição, a gente contou com a ajuda de alguns estudantes na elaboração aqui do Quintas da Química, a Milena da Rocha, o Pedro Machado, a Letícia Puzini, a Isis Rodrigues, a Camille Cristine, o Hugo Ferreira e a Gabriele Martins. Então, quero agradecer a eles, a todos os presentes, e também gostaria de agradecer à Diretoria de Extensão, Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação, pelo apoio aqui ao nosso evento. Tentando falar um pouco rápido, para a gente não perder muito tempo, uma vez que a gente começou atrasado, a gente vai começar com a nossa mesa redonda, que é a nossa mesa redonda intitulada A Química e Suas Interdisciplinaridades, com esses professores super queridos do IFRJ, que vocês conhecem bem, começando pela professora Fernanda Tost Isidoro. Ela possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é docente do IFRJ desde 2014, é professora por 8 anos, foi professora por 8 anos da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, SEDUC, possui mestrado em Ciências Médicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutorado em Cardiologia pela Universidade Federal Fluminense. Logo em seguida, eu vou chamar a professora Lívia Batista Nicolini, que possui graduação em Ciências Biológicas na modalidade Zoologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduação em Ciências Biológicas, modalidade Licenciatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Tecnologia Educacional nas Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Ciências pela Fundação Oswaldo Cruz. Ela atuou como tutora presencial da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância, do Estado do Rio de Janeiro, e como professora de Ciências e Biologia da Rede Municipal de Ensino. Atualmente é professora do IFRJ. E, por fim, vou chamar o professor Gustavo Pinheiro. Ele é licenciado em Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre e doutor em Astronomia pelo Observatório Nacional, tem experiência na área de Física, com ênfase em relatividade e gravitação. É professor de Física do IFRJ, campus Rio de Janeiro, onde desenvolve atualmente projetos de divulgação da astronomia. Então, eu vou chamar um de cada vez, cada professor vai ter em torno de 15 minutos, e depois eu vou abrir para as perguntas. Logo após todo esse processo com a mesa redonda, a gente vai fazer o anúncio de mais um ganhador do vídeo de experimentos, tá? Então, convido vocês a permanecerem até o final, convido também a professora Fernanda para colocar a apresentação dela, e a gente dá início a nosso segundo encontro do terceiro dia da Química. Então, agradeço muito a presença dos nossos palestrantes super queridos, e a professora Fernanda pode iniciar. Olá, boa tarde a todos e todas. Vocês conseguem me ouvir? Perfeitamente. Perfeito. Vou colocar aqui só para não fugir muito do tempo. Primeiramente, venho me apresentar. Eu sou a professora Fernanda. Eu coloquei aqui o meu e-mail. Então, para todos que de alguma maneira queiram entrar em contato, o meu e-mail institucional já está aqui. Agradecer imensamente pelo convite, pela oportunidade, parabenizar as coordenações, por esse evento lindo, assim, muito legal, uma iniciativa realmente muito inspiradora, Então, é um prazer estar aqui participando ao lado de grandes professores e comprometidos com uma educação de qualidade, como a do Instituto Federal oferece. Então, é um prazer estar aqui participando da mesa redonda, que tem como título A Química e Suas Interdisciplinaridades. Quando eu comecei a refletir, pensar sobre como eu ia compartilhar minhas experiências e como que a química realmente se entrelaçou pelo meu caminho, pela minha formação continuada, pela minha profissionalização, eu fiquei pensando em algumas
alguns pontos que para mim são tão importantes quanto e que são sine qua non assim, para iniciar a minha fala, para contextualizar e para mostrar o quanto que a nossa instituição e a importância dessa mesa redonda, desse evento, né, para a nossa sociedade, enfim. Então, eu parti de 2 pontos, esqueci que está em PDF, só um momento, para mim, primordiais, que são efetivamente, né, um dos objetivos do Instituto Federal do Rio de Janeiro, que é na sua lei lá de 11.892 de 2008, que é a oferta, né, de ensino médio integrado ao técnico. E quando eu coloco o integrado, né, assim, negrito, em destaque, é efetivamente para falar um pouco sobre o que é ser integrado, né? É realmente ser unilateral, é ofertar para todos e todas uma educação de qualidade, uma educação pública e que esteja comprometido, né, com o ensino politécnico, com a oferta e o direito, né, do acesso à cultura, ao trabalho e à ciência. E quando eu falo ensino politécnico, eu falo efetivamente sobre a consciência, né, e a consciência, né, e o ensino desses alunos sobre o que é a historicidade, né, dessa formação, que perpassa não só pela formação do trabalho para o mercado de trabalho, mas o conhecimento histórico, né, científico dessa formação. Então, é importante a gente ter essa consciência, né, da formação integrada, e que, ao mesmo tempo, tem a importância também dessa caracterização da interdisciplinaridade, que é o que a gente está iniciando, que a gente está em constante movimento, em constantes tentativas, e parabenizo imensamente a esse momento aqui, né? E eu coloquei essas 2 setas porque elas se interrelacionam efetivamente, né? A interdisciplinaridade, o conceito dela veio justamente se contrapor a um conceito amarrado, né, a um conceito tão rígido das disciplinaridades, em que não se conversavam e que não se tinha um objetivo maior, né, que é a formação do sujeito, do aluno que a gente quer formar, né, um aluno crítico, autônomo, que reconheça a sua colocação na sociedade e possa mudar, né? Transformar a sociedade em que vive. Então, são conceitos básicos, a gente só tem 15 minutos, mas assim, foram assim, muito importantes e permearam todo o meu processo de reflexão para chegar até aqui, porque não é só sobre mim, né? Não é só sobre uma disciplina sobre a outra, e sim disciplina uma conversando com a outra, né? E agora sim trocar experiências e falar um pouco do quanto que a química efetivamente apareceu para mim, foi importante também na minha formação enquanto docente, enquanto professora de educação física. Como a Rafaela falou inicialmente, eu fiz a graduação em licenciatura plena em Educação Física na Universidade Rural do Rio de Janeiro, só cronologicamente falando, e logo após eu fiz na UERJ, né, o meu mestrado em Ciências Médicas, especificamente no curso de Fisiopatologia Clínica e Experimental. As oportunidades foram me aparecendo nesse sentido, porque dentro da educação física a gente tem uma vertente dentro de promoção da saúde, e à medida que os cursos de pós-graduação eles se foram abrindo, né, as portas não só para médicos, a área médica em si, né, foram abrindo para outros cursos, as oportunidades foram aumentando, e assim eu pude me inserir também nesses cursos, né, de pós-graduação. E ao findar o mestrado, eu quis dar continuidade
né, ao processo em que eu me encontrava, e aí sim eu fui para a Universidade Federal Fluminense fazer o meu doutorado em cardiologia e também na área experimental, e aí eu vou contar um pouco sobre esse processo para vocês. Opa, só um momento. Bem, como eu falei, né? Na graduação, durante a graduação, a gente se depara com a bioquímica, e eu confesso para vocês que foi de uma forma muito conceitual, né? De pouca aplicabilidade, e a gente, não sei se dada a imaturidade, naquele momento eu não entendi, bem, eu fiquei muito limitada à importância que isso poderia ter, tanto na minha formação, né, como docente, e na minha formação continuada, né? Então, a bioquímica apareceu ali para mim durante a graduação, e, como eu falei, de uma forma bem conceitual. E a gente acaba, quando a gente dissocia o conceito da aplicação, isso se perde né, em algum momento, esse conceito, e a gente deixa de sedimentar muitas das vezes, né? Mas durante o meu processo de formação continuada, eu tive um acesso a outras áreas de estudos que são relacionadas e que têm relação com a química, porque dentro do meu mestrado eu fiz o meu projeto, né, minha dissertação de mestrado estava associada a uma pesquisa experimental. Então, a pesquisa experimental me colocou ali, me jogou, né, efetivamente na aplicação da química e de todos os processos que nela se apresentam, né? Então, todas as vezes que os seus professores dentro de um laboratório pedem para que vocês prestem atenção, né, para que vocês conheçam todas as partes, o como se proteger e como às vezes proteger até a sua amostra, né, que isso é de uma forma dúbia ali, dependendo do experimento. Enfim, prestem bastante atenção, porque eu tive que aprender ali no momento, né, no processo, né, durante o processo, e isso me remeteu a muitos estudos, a sentar, a procurar os conceitos, porque é importante o conhecimento, né? É importante que você saiba o que está fazendo, porque os resultados podem ser catastróficos, né? Quando os professores assustam vocês, mas é para que vocês possam saber que, dependendo do que você fizer ali, pode causar uma explosão ou uma queimadura, e isso é real. Não que tenha acontecido comigo, mas que eu tive a oportunidade de sentar e voltar efetivamente à parte da teoria associada à prática, né? E pesquisa experimental, vocês sabem que na verdade, a gente testa hipóteses e a gente intervém, né? Então, eu trabalhava com animais, com ratinhos, por isso que eu coloquei aqui os ratinhos Wistar, né? Obviamente, eu coloquei só para um ratinho com orelha, não trabalhava com ratinhos com orelha, né? Isso é só um exemplo aí de células-tronco que podem se multiplicar, enfim, em qualquer célula, né? Enfim, eu coloquei para ficar bem informativo. Mas, dentre essa pesquisa experimental, dentro das minhas intervenções, a gente coletava tecido dos animais e ali eu pude experimentar diversas análises dentro da biologia molecular, né? E aí conversam muito nesse sentido. Então, análise de quantificação de proteína, né? A análise de quantificação hormonal, de amplificação de RNA. Hoje em dia a gente ouve muito falar no
PCR em tempo real, que é, na verdade, o padrão ouro para se, atualmente, né, associando aí ao momento atual, o padrão ouro para se avaliar se você tem o vírus da Covid ou não. Então, eu tive experiências e experienciei e realizei diversas técnicas, todas assim, associadas efetivamente à química, e sempre, em todos os momentos em que eu estava ali pipetando, analisando, fazendo uma curva de proteína, enfim, eu me remetia àquele momento de formação inicial, né, que é a nossa base, dentro ali da graduação, e que, embora tão jovem, né, a gente é muito jovem quando entra para a faculdade, e eu percebia o quanto foi importante aquela formação inicial e o quanto eu poderia aproveitar ainda mais, né, naquele momento ali. Então, se uma experiência que eu possa trazer para vocês é que aproveitem, suguem seus professores, perguntem, prestem atenção, aproveitem toda essa oferta de conhecimento, de disposição dos professores, o quanto é importante vocês estarem nesse momento aqui, né, ouvindo e compartilhando de experiências de outros professores e verificando o quanto que é importante o conhecimento, né? Não ocupa espaço. E, pelo contrário, vocês às vezes olham, não vou precisar disso, mas o quanto que isso pode acrescentar na sua vida e te dar um leque maior de possibilidades, né? Então, eu, dentro da minha formação continuada, eu fiz o mestrado e doutorado dentro da área de saúde, com pesquisa experimental em bancadas de laboratório, de que eu, menina ali, ao entrar na graduação, nunca pensei naquele momento, em realizar esses tipos de técnicas, enfim, e que isso foi aparecendo para mim, as oportunidades foram se abrindo, eu fui me interessando muito, né, e isso foi abrir um leque de possibilidades, né, a partir deles, inclusive, me proporcionou a realização da prova e a minha entrada para o Instituto Federal. Então, um conselho que eu posso dar é que suguem mesmo, que prestem atenção, que perguntem, que aproveitem os professores de excelência que vocês têm, né, dentro do Instituto Federal. Eu corri um pouco, mas eu vou deixar só uma forma de agradecimento, um pequeno texto da Marise Ramos, uma estudiosa, uma professora estudiosa do ensino médio técnico integrado, e que eu achei essa fala, esse trecho muito importante para o momento atual que a gente vive e que vem também compartilhar com esse evento que vocês têm a oportunidade aí, né, apresentada pelos professores, pela coordenação. Então, vou ler bem rapidamente para finalizar a minha fala. Ou nos imbuímos da vontade política, uma vontade ética de transformar, ou não sabemos o que será de nós. O sentido da vida está na consciência e na vontade de realizarmos, de agirmos, mesmo em condições adversas. Pois o que significaria somente constatarmos que as condições são difíceis e dizermos, então façamos o de sempre. Acreditemos na capacidade transformadora dos sujeitos, especialmente na aliança coletiva que caracteriza a prática social dos educadores. Não há questões absolutas nesse contexto, mas sim uma análise da realidade sempre orientada pelo sentido histórico dos fenômenos. E só para finalizar, e eu juro que eu não vou me emocionar, mas para mostrar que o Instituto sem vocês, alunos, fica muito sem graça. E agradeço imensamente pela oportunidade. Boa tarde.
Ah, professora Fernanda, que lindo! Obrigada pela sua presença. Estou com muita pena da gente ter se atrasado e ter começado tarde, a gente não conseguir destrinchar tudo que a gente queria, né? Tudo que a gente falou. Então, sinto muito de verdade. Quero te agradecer muito pela sua disponibilidade de estar aqui, de ter feito essa apresentação, de ter mostrado para a gente o quanto de química a educação física pode ter, né? Eu espero que a gente consiga fazer isso com inúmeras disciplinas. Os estudantes ficaram muito felizes, foram eles que indicaram o nome de vocês, né? Como eu falei para vocês. Então, eles ficaram muito felizes de você poder estar aqui com a gente, Fernanda. Então, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, viu? E obrigada, já agradeço as mensagens, eu vou ler depois uma a uma. Muito obrigada, viu? Obrigada, Fernanda. Bom, dando continuidade aqui à nossa mesa redonda, vamos chamar outra professora querida, muito querida de vocês, a professora Lívia está aqui com a gente. Bem-vinda, Lívia. Vou passar a palavra para você. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Eu pensei muitas coisas para falar, né? Mas eu também falo rápido. Eu vi que tem aluno meu aí, ou quem já foi aluno meu. Então, eu falo muito rápido também. Então, vou tentar não falar tão rápido, mas vou tentar dar conta de tudo que eu pensei. Eu não fiz uma apresentação, porque eu pensei numa forma mais assim de um bate-papo, né? Eu sei que as perguntas são no final, mas eu pensei mais numa forma de bate-papo por conta de todas as reflexões que vieram na minha cabeça, né? Assim que a Rafaela, na verdade, me fez o convite, muitas coisas foram fervilhando, e eu vou tentar um pouco falar sobre elas, tá? Então, assim, eu fiz biologia, mas eu pensei em fazer química. Então, a química, eu sempre fui apaixonada por química. Eu não fiz química porque eu sou uma porta em matemática, então eu sabia que nem no vestibular eu ia conseguir passar em matemática. Mas eu também pensei em fazer sociologia, história, enfim. Sempre fiquei muito na dúvida, né, sobre o que eu faria. E aí, quando, então, eu chego na biologia, a biologia é uma graduação que tem muita química, né? Então, a gente tem química orgânica, química inorgânica, as bioquímicas. Então, digamos que tudo isso, assim, matou um pouco a minha vontade, né, de vivenciar a química que eu não vivenciaria numa graduação. E aí, depois, mais para frente, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu estudei um pouco de história da ciência. E aí também é legal quando a gente consegue, né? A gente está numa área exata, biologia, química, física, mas eu acho muito interessante quando a gente consegue trazer a questão da história da ciência, da sociologia da ciência, da filosofia da ciência, para os diversos debates de como acontece, né, a construção de conhecimento, como os diferentes conhecimentos são escolhidos, né, para serem na escola, ou numa graduação, ou que vão para divulgação, para os diferentes meios de divulgação. Então, assim, eu vou um pouco do macro, né, pensando nessa coisa da história da ciência, para depois ir para o micro, que seria o ensino médio, né, o ensino médio técnico. Então, quando a gente pensa em história da ciência, a matemática, na verdade, sempre esteve, né? A matemática move o mundo e existe, né, todo um pensamento matemático que está envolvido em tudo que a gente possa, né, imaginar. Mas a ciência, como a gente conhece hoje, que tem a sua forma de pensar, tem os seus métodos próprios, ela se inicia com a física. E depois, as outras ciências vão se originando dessa física, mas, na verdade, também vão se diferenciando porque vão ter os seus objetos de estudos próprios, né, e os seus métodos próprios. Então, assim, a gente Não, Gustavo, estou vendo a sua mensagem. Então, a física, por exemplo, o método da física não vai mais dar conta, né, de tudo que a química tem para ser estudada, ou de tudo que a biologia tem para ser estudada, né? Então, digamos assim, a física seria a ciência mais antiga, é a velhinha, é a ciência sênior, digamos assim. Depois a gente tem a química, depois a gente tem a biologia, e isso lá no século XVIII, século XIX, e no século XX a gente vai ter o boom das ciências sociais, né? E aí, o que vai diferenciar, na verdade, a biologia das outras ciências, né? A biologia, ela vai estudar a vida,
Agora, o que é vida? Nem existe uma conceituação de vida, né? Vida é. Isso é quase que uma questão filosófica. O que a gente tem é o que a gente chama de um conjunto de propriedades que vão definir o que são os seres vivos e aí se transformando, então, no objeto de estudo da biologia. E que também a biologia ela vai desde lá do micro, né, dos eventos bioquímicos que vão acontecer, né, dentro de uma célula, por exemplo, até eventos macros relacionados, né, com a evolução, com as questões ambientais. Então, é todo um leque de campos, né, para se trabalhar. E aí, mas aí, o que seriam essas propriedades, né? Que aí tem até um conceito que é interessante, que se chama propriedades emergentes, que é do Maturana e do Varela, e que ele é muito usado na biologia, esse conceito, mas ele pode ser usado em diversas outras áreas, e que nesse conceito seriam as propriedades que emergem como resultante da interação de componentes de um determinado fenômeno. Então, os componentes, separadamente, têm as suas propriedades, mas quando eles juntos em interação, vão ter uma propriedade que vai estar além da soma das suas partes. Então, um exemplo bem palpável é o óvulo e o espermatozoide, né? São duas células, dois gametas, que têm lá as suas características, e quando eles se unem na fecundação, surge ali uma propriedade que, separados, eles não são capazes, que é de gerar um novo indivíduo. Né? Então, é uma propriedade que emerge. E acaba que a vida acaba sendo uma propriedade emergente dos diferentes elementos químicos, e aí entrando bem na nossa interação com a química. Então, quando a gente pensa em biologia, não tem como a gente não relacionar com a química, né? Então, tudo que acontece dentro da nossa célula, a nossa própria célula, tudo vai ser um conjunto de elementos químicos que, de alguma forma, se organizaram e deles surge uma propriedade, né? Então, uma propriedade emergente que vai ser o ser vivo, né? Uma célula viva ou um ser vivo pluricelular. E quando a gente pensa, logo lá no início da biologia, a questão da origem da vida, né, como ela se formou, existem alguns marcadores que a gente procura. Então, tem toda uma procura por uma química orgânica, né, que seriam essas moléculas que são formadas por elementos de carbono. Né? Então, todas as moléculas orgânicas elas vão ter uma grande quantidade do elemento carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, né, mas muito carbono, que são os esqueletos carbônicos, se diferenciando, né, das moléculas inorgânicas. Então, as moléculas orgânicas, em determinadas condições de temperatura, pressão, elas se formam espontaneamente e foi isso que aconteceu lá no ambiente primitivo. Larissa, eu vi que você levantou a mão, mas só um minutinho, por favor. Lá no nosso ambiente primitivo, a gente sabe que muitas moléculas orgânicas se formaram, né, espontaneamente. Existe também, na teoria da panspermia, toda uma procura por uma química orgânica universal, mas as moléculas orgânicas hoje, né, que formam os seres vivos, então lá lipídios, carboidratos, eles só se formam a partir dos diferentes processos metabólicos dos seres vivos. Né? Então tem toda uma química orgânica que faz parte dos seres vivos, e nessa química orgânica ainda tem que surgir. A gente ainda pode pensar em novas propriedades emergentes, como, por exemplo, a capacidade de se duplicar e transmitir a característica adiante, dando continuidade a esse fenômeno, né, que é a vida. Então, quando a gente pensa em ensino médio, não tem muito como a gente dissociar a biologia da química, porque logo os primeiros conteúdos de biologia são origem da vida e bioquímica celular. Uma crítica e aí depois citologia também, né? Quando a gente vai estudar a célula, a gente, né, e aí tem uma associação direta com essas moléculas orgânicas e como elas funcionam, né, na interação celular. E aí, uma coisa que eu sempre pensei é por que a gente não inverte a ordem dos conteúdos, que eu nem acho que seria o conteúdo de química, né? Seria o conteúdo de biologia, porque a gente às vezes entra e fala assim, não, porque o carbono ele faz 4 ligações, aí fica o aluno olhando assim, tá bom, e o que você quer dizer com isso? Por que ele faz 4 ligações? Então, assim,
talvez se a gente tivesse, e também não é para juntar tudo, né? Eu acho que cada disciplina tem a sua especificidade, e é isso que é tão rico, na verdade, no currículo de ensino médio, no currículo escolar. É você ser apresentado para diferentes formas de pensar o mundo, de pensar o conhecimento. Mas, assim, que se a gente conseguisse conversar e tentar ir linkando conteúdos que tenham relação, talvez o ensino ficasse um pouco mais fácil desses diferentes conteúdos, né? Então, em genética, a gente precisa de probabilidade, mas quando a gente vai dar genética, vocês ainda não aprenderam probabilidade em matemática. Então, se talvez andasse junto, genética ficaria mais palpável. Então, dá para a gente pensar essa interação em diferentes momentos, né, do conteúdo. E aí, uma dificuldade que decorre, né, dessa coisa muito compartimentalizada é que, às vezes, até assim, vocês estão aprendendo conteúdos que são muito semelhantes, mas como não tem esse link, fica parecendo que são coisas muito distantes, ou fica uma pouca compreensão, né? A gente poderia levar uma compreensão mais ampla de todos esses conteúdos se a gente conseguisse fazer esses links, né? Então, acho que como a gente está no momento, inclusive, de repensar, né, o ensino médio, a gente está com essa discussão atual, né, sobre o novo ensino médio, pensar também formas de abordar esse conteúdo, os diferentes conteúdos, talvez contribua bastante para tornar o ensino mais palpável. Então, assim, para finalizar, nem sei se eu já falei os 15 minutos, porque eu vou me empolgando. Então, assim, o que eu queria falar também para vocês, assim, por mais que às vezes pareça que é um bando de conteúdo, química, física, matemática, pensem sempre na escola, porque eu me lembro que eu conseguia fazer um pouco isso, assim, quando eu estava no ensino médio. Acho que a maturidade ajuda a gente a ver um pouco mais isso, mas assim, pensem na escola como um lugar que vocês possam abrir a cabeça de vocês, que vocês vão ter os diferentes conhecimentos chegando, diferentes formas de pensar o mundo, diferentes formas de compreender a realidade, e que tudo isso vai ajudando vocês a serem mais críticos, a serem mais reflexivos, a pegarem a informação e não só repassarem de forma automática, mas pensarem se aquilo está fazendo sentido ou não para vocês, aprenderem a ir procurar. Então, eu sei que às vezes a gente escorrega assim, para uma coisa muito conteudista, que tem a sua importância, né? Vocês estão numa escola técnica, então tem a parte de conteúdo que é extremamente relevante, mas assim, pensem que a arte vai trazer uma forma de pensar, a matemática vai trazer outra, e que é muito, muito, muito interessante a gente poder passar por todas essas áreas. E aí, como última frase, assim, a gente não, então, resumindo, a gente não pode pensar a biologia sem pensar a química. Teremos sempre que andar de mão dadas, biologia e química, tá? Queria agradecer mais uma vez o convite, né? Porque é muito bom estar com vocês, seja em qualquer meio que for. Presencialmente é muito mais interessante, mas qualquer forma de interação com vocês é sempre muito gratificante. Professora Lívia, muito obrigada pela presença, e quase uma aula, né? Eu quase peguei um caderno aqui para fazer todas as anotações de um monte de coisa que eu não sabia, então foi praticamente uma aula muito legal mesmo. Obrigada por você ter vindo. Em nome dos estudantes, principalmente, né, que eles clamaram tanto o seu nome, eu agradeço. E só para informar, gente, que no final, depois da fala do professor Gustavo, a gente vai abrir para as perguntas, para vocês falarem bastante com esses professores queridos, tá bom? Então, professor Gustavo, o senhor quer iniciar a sua apresentação? Professor Gustavo. Deu certo ou não? Deu certo, já está aqui já. Tá aparecendo mesmo? Tá aparecendo. Tá Perfeito. Tá bom, gente. Olha só, primeiro eu queria elogiar bastante a iniciativa, né? A Quintas da Química é um evento muito legal, e eu fico muito feliz de poder participar também. Eu nem esperava ser convidado, né?
mas eu fico muito feliz com o convite da professora Rafaela e queria parabenizar a organização, né? E foi interessante que isso me ajudou também a pensar sobre a interdisciplinaridade na física, e entre a física e a química, né? Acontece que essas duas ciências, elas estudam a natureza da matéria, né? E a partir disso a gente consegue descrever bem os fenômenos físicos e as transformações químicas. Então, elas vão estar relacionadas de alguma maneira, tá certo? Só que não tem como eu falar dessas conexões entre física e química, elas são incontáveis. Então, eu vou falar de uns pontos que eu acho interessante, que eu achei mais interessantes da física e sua relação com a química, e provavelmente aparece no curso de vocês, né? Porque em todos os cursos, até no ensino médio visual aparece, mas na Física 4 mais especificamente. E por que eu escolhi o tema que eu vou falar, que eu vou conversar com vocês? Por que eu vou falar um pouquinho mais dele? Porque nele também está integrado com o desenvolvimento dessas ciências, né? Que aconteceu conjuntamente, né? E além disso também em confluência com a astronomia e com a professora a Rafaela falou comigo que é bem livre. Os meus alunos já percebi que muitos estão aqui do pós-médio e do médio técnico, né? Eles sabem que em qualquer oportunidade que eu tenho para falar, eu faço propaganda da astronomia e dos eventos que a gente faz lá, né? Do projeto de extensão, essas coisas. Então, eu acabei juntando tudo, né? Então, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. O primeiro contato que eu tenho, assim, com a química é como todo mundo, né? Ensino fundamental, a gente estuda primeiro o átomo, e é uma coisa que me causou muito receio, assim, mas bastante admiração, né? Porque estudar pedaços, né, ínfimos da matéria que a gente não enxerga, né? Eu não tinha um desempenho exemplar, mas era sempre suficiente só, né? E no ensino médio, eu continuo com essa mesma admiração e um respeito até uma distância respeitável por ter algumas dificuldades, né? E ao mesmo tempo, no ensino médio, eu tenho a minha paixão pela física, faço também a monitoria em física, né? Mas o vestibular para física exige um pouco da química, então eu tive que estudar, mas foi o suficiente, né? Mas é aquilo. O que me impactou mais foi o estudo da matéria, que logo eu teria em contato com ele novamente. E na faculdade, a gente já tem de cara uma disciplina que é elementos de química. E ela se inicia, eu lembro assim, do que eu estudei, a primeira semana era muito interessante, porque ela começa contando a história do desenvolvimento da química. E a professora me falava dos nomes dos desenvolvedores da química, e eram os mesmos da física. Ela falava de Heisenberg, de Pauli, de Schrödinger, Curie, Bohr, Boyle, né? E, bom, eu estudei também, mas não tive um desempenho maravilhoso, mas o interesse, né, suficiente, uma dedicação para conseguir êxito, né? E aí vem a estrutura da matéria, que é uma outra disciplina da faculdade, né? E aí a gente estuda novamente a estrutura do átomo, a disposição eletrônica, radiação, ou seja, aquelas coisas que te fazem novamente lembrar da química, né? Mas o que me deixou mais intrigado com a estrutura da matéria, tem 3 disciplinas, mas a primeira me deixou intrigado, é um experimento que eu imagino que vocês façam. Aí eu vou perguntar para vocês se vocês fazem. Olha só, que coisa esquisita, né? O palestrante pergunta ao público. Mas em que etapa vocês estudam isso, né? Mas o experimento, alguns conhecem. Calma, gente, não é aula, não tem equação, não. Não se desesperem. Eu só queria mostrar para vocês o que me impactou. E o experimento era isso, é uma coisa que vocês devem conhecer. Quem não conhece, não fique assustado, né? Uma lâmpada, e dentro você tem vapor de gás, ela emite radiação e passa por um feixe, né? por uma fenda para colimar, formar um feixe. E quando passava por um prisma ou outro dispositivo, né, que a gente conhece, que é a rede de difração, a luz, né, desse gás, né, podia ser vapor de sódio ou mercúrio, ela se decompõe, ou seja, ela se dispersa, e num filme fotográfico que a gente percebia, e eu fiquei muito impactado com isso, as diferentes coresinhas aparecendo, né? Para a gente não era um filme fotográfico, a gente usava uma lunetinha para ver essa decomposição da luz. E o que era engraçado é que os diferentes elementos químicos mostravam para a gente, eu nunca tinha feito esse experimento,
eles mostravam diferentes raias de cores, né, do azul ao vermelho, e os diferentes elementos tinham um desenho, né, o nome disso é espectro, né, um espectro característico. E aí a professora explicava para a gente, olha, essas diferentes cores que vocês estão vendo em diferentes posições, elas são relacionadas à eletrosfera do átomo, né? O átomo tem um nível de energia, quando ele pula para outro nível de energia, ele precisa receber uma quantidade de energia. E ela explicava para a gente que esses níveis de energia, eles não são quaisquer, né? Eles são quantizados, e aí é que a gente vai começar a ver a quântica, né? Ou seja, só tem algumas energias possíveis, ou seja, não tem órbitas aqui, ó. Órbitas não, né? Mas assim, níveis de energia intermediários, né? E o que é engraçado é que a energia que é necessária para mudar de um nível para outro, ela, obviamente, também é quantizada e é dada pela diferença dos níveis de energia. Ela explicava isso para a gente. E ela dizia o seguinte, que quando os elétrons de camadas mais externas, níveis de energia mais externos, passavam para um nível mais baixo de energia, eles faziam o contrário, eles emitiam energia. E eu fiquei intrigado com isso, mas o meu interesse maior era na gravitação, né? E então a relatividade restrita, a relatividade geral, então isso me manteve, né, ainda numa distância respeitável da química, né? Mas a pós-graduação, eu chegava lá e todos os meus colegas estavam estudando o quê? Os espectros estelares. E por que eles estudavam, na verdade, os espectros, eles são decorrência desse experimento que é a espectroscopia, e a partir desses espectros eles conseguiam obter informações que não era exatamente o que eu pesquisava, mas eu tinha contato com isso nas disciplinas, conseguiam obter informações sobre o cosmos, né, sobre os objetos astrofísicos e tal, né? E aí eu vou contar só um pouquinho de história para vocês verem como é que as coisas vão se encaixando, tanto a química, a física e a astronomia. Que no início do século XIX, Wollaston e o Fraunhofer perceberam, ao olhar o espectro solar, que existiam pedacinhos, assim, o espectro era colorido como arco-íris, mas tinha uns pedacinhos que faltavam, eram escurecidos, né? Notaram isso, né? E Fraunhofer fez uma descrição, botou até nomes em cada uma dessas linhas aqui, e fez uma descrição detalhada desse espectro. Só que, posteriormente, Kirchhoff e Bunsen, eles observaram as linhas de emissão de diferentes átomos usando, percebam, esse nome é conhecido na química, né? O bico de Bunsen, o teste de chama, que eu pergunto novamente para vocês se vocês fazem esse experimento. Era uma chama que é incolor, então você conseguia perceber a emissão de luz do material que você estava aquecendo, é essa figura aqui, tá certo? E eles percebiam que os materiais, eles emitiam algumas cores em algumas posições, assim como eu tinha percebido lá naquele experimento na faculdade de física, né? E eles conseguiram, analisando e vendo a regularidade entre as linhas que faltavam no espectro solar e as linhas que eram emitidas por elementos que eles foram pesquisando, que, na verdade, o espectro solar, aquelas linhas escuras, elas estavam na posição do sódio, por exemplo, as linhas D e as linhas A e B eram nas mesmas posições que o potássio. Então, era como um quebra-cabeça, eles conseguiram perceber que, na verdade, era sódio e potássio que estava presente no Sol. E esse estudo da espectroscopia, usando essa chama de Bunsen, impulsionou o estudo da composição dos materiais. E aí é que a gente vai entender por que isso é importante na astronomia, na física e na química ao mesmo tempo. Percebam, se Kirchhoff tivesse falado para o Bunsen, cara, vai estudar química, que é a sua área, na verdade a gente não tinha uma delimitação, essas ciências foram se desenvolvendo em paralelo e usadas na astronomia, na física e na química continuamente, né? Então, o que acontece na verdade? Saíram daí as leis de Kirchhoff. Um objeto sólido emitido calor, né, aquecido, quando passa por um prisma, tem um espectro que é esse conjunto de cores na parte que é visível para a gente do espectro, assim como o Sol, né? Quando a gente olha o arco-íris, na verdade, quem está fazendo o papel do prisma aqui são as gotas de chuva. Isso, um sólido aquecido, um gás muito opaco, é isso que a gente percebe. Como é o Sol, a gente percebe isso aqui. Mas se a gente tem um gás que é rarefeito, né, e a luz mas ele é aquecido, como aquele experimento da lâmpada, ele passa pelo prisma e, na verdade, você tem algumas posições aqui, algumas linhas que são chamadas linhas de emissão. Isso é o espectro de emissão.
Essas linhas de emissão, como a nossa professora tinha explicado, elas são referentes à emissão de luz das transições dos elétrons, dos elementos que compõem o gás, de camadas mais excitadas, né, de níveis de energia mais altos para níveis mais baixos. Agora, quando você combina essas coisas, você tem uma lâmpada, por exemplo, um sólido aquecido, um gás muito compacto, que emite luz, e essa luz passa por um gás de menor temperatura e rarefeito, o que o gás faz é transições absorvendo, né, os elétrons absorvem essa energia, fazendo transições eletrônicas, então eles absorvem essa energia. Então o que a gente tem, em vez de ter o espectro contínuo, como aqui da lâmpada ou do Sol, a gente tem as linhas escuras. Então é possível determinar, sabendo quais são as linhas, quais são os elementos químicos, e isso foi muito importante para a astronomia. E o que é mais interessante é para vocês verem como é que a astronomia, a física e a química andaram juntas, né? Da mesma maneira, o elemento que é o hélio, ele foi percebido por fazer análise do espectro do Sol, de uma região do Sol, uma parte do Sol, se percebeu linhas que a gente nunca tinha visto em elementos na Terra. Essas linhas que eram novas eram de um novo elemento químico, que foi chamado hélio por conta do Sol, né? Depois se encontrou o hélio na Terra. Mas eu ainda estava afastado da química. Eu estudo espectroscopia, falo com isso com meus alunos nas aulas de astronomia, uma coisa bem introdutória, bem básica, mas o meu estudo não era o espectro das estrelas, era a gravitação, a relatividade, mais especificamente o colapso das estrelas. E aí teve determinado momento que eu tinha que estudar o colapso das estrelas, eu tinha que estudar como é que a estrela não colapsou ainda. A estrela é uma bola, né, de plasma que deve contrair por conta da ação gravitacional. Mas alguma coisa mantém a estabilidade e os físicos, astrônomos, químicos, por muitos anos pensaram o que pode manter a estabilidade, né, gerar energia para gerar essa estabilidade. A pressão gravitacional, ou seja, esse puxão da gravidade, que era o que eu me interessava estudar, ele era contrabalançado por uma energia que era proveniente depois se descobriu, de fusão de núcleos, né, menores em núcleos maiores. E essa fusão, né, de núcleos de número de massa pequeno para números de massa maior, gera energia e outras partículas. Então, isso faz com que a estrela, se percebeu depois, que ela fique estável, né, em frente ao colapso. Percebam, olha o que eu tive que estudar na fase inicial, é que a estabilidade estelar, a impossibilidade de sustentação de uma estrela, porque esse processo de fusão pode vir a cessar por falta de combustível, né, que é o material no interior da estrela que já vai sofrendo fusões sucessivas, né, e essa impossibilidade é que vai dar ao fim da vida da estrela origem a diferentes objetos astrofísicos, dentre eles o que eu queria estudar, que eram os buracos negros, tá certo? Então, o processo a partir... Então, nesse momento, eu tive que estudar e fazer uma pequena descrição, bem breve, desses processos astrofísicos, né, esses processos nucleares, né, que são, na verdade, astrofísicos, porque as estrelas, por conta da compressão gravitacional, elas conseguem um ambiente interno que é tão denso, tão compacto, com tão grande pressão por causa da ação gravitacional e temperaturas tão altas, que é capaz de realizar esses processos de fusão que a gente não consegue realizar aqui na Terra. Ou seja, esses elementos que eu estudava na química, que a gente estuda na química, eles foram produzidos, na verdade, no interior das estrelas, né? E percebam, esses elementos, depois, né, o meu estudo era o colapso das estrelas, mas de qualquer maneira, o desenvolvimento dessa ciência tem relação com a formação dos próprios elementos químicos. Os elementos químicos mais pesados que hidrogênio e hélio se formam no interior das estrelas, dentre eles o carbono, que propicia a vida, que, como disse a professora Lívia, se desenvolveu para que agora a gente fizesse essas perguntas aqui, né? Então, a gente tenta estar afastado da química, não adianta, se a gente vai estudar ciência, a gente vai esbarrar com ela em todas as situações. E no IFRJ tem incontáveis temas que os alunos me lembram. Professor, isso aí a gente viu em química, né? Até nas aulinhas de astronomia que eu faço lá, os alunos falam, a gente viu isso aí em química, a gente viu em astronomia. Então, o que eu tenho para concluir disso?
é que a gente tem que se dedicar, eu gostaria também de poder me dedicar e ter me dedicado mais à química, mas a gente tem que, se vai estudar ciência, se dedicar ao estudo da química, da física, da astronomia, porque química e física e a biologia, essas ciências, elas estão em tudo que a gente conhece. A partir disso, a gente consegue entender a natureza. Infelizmente, a gente, ao longo do tempo, compactou, né, em seus diferentes pacotes, mas, obviamente, vocês podem ver que a história dessas ciências está relacionada porque estudam temas que são transversais. Desculpem se eu tiver falado demais, passado do tempo. Nada, Gustavo, que isso. Muito obrigada pela sua participação. Olha, eu tenho tanta coisa para comentar da sua apresentação que eu nem sei por onde começar. Muito legal mesmo. Queria agradecer a presença de vocês três, na verdade, né? E iniciar aqui esse momento que a gente vai fazer umas perguntas antes de passar o nosso experimento ganhador, né? Nosso experimento caseiro. Mas eu queria colocar aqui, na verdade, para vocês da mesa redonda, um desafio que eu percebo, né, de nós professores. Por exemplo, eu, né, como química, eu vi na graduação bastante física, bastante biologia, né? E aí eu pegava, por exemplo, a disciplina de bioquímica, né, que eu tive bioquímica 1 e 2, eu via lá a glicogênese, né, a gliconeogênese, via aquelas moléculas de ATP, né, indo para lá e para cá, mas às vezes mal sabia eu qual era a estrutura da molécula de ATP, né? Ah, tá, e depois descobri a adenosina trifosfato, mas como é que ela estava fazendo aquele processo ali? A parte química, efetivamente, os professores não me mostravam tão bem, né? Quais ligações estavam sendo rompidas, quais estavam sendo formadas. Na física isso também aconteceu, eu tive física 2, que falou muito sobre equação de onda, muito mesmo. E aí, quando chegou em mecânica quântica, que tinha tudo a ver com as equações de onda, o professor de física lá atrás não tinha feito esse link com a mecânica quântica. Ele deu vários links, né, até com pêndulo e tudo mais, mas não falou da mecânica quântica, que tinha a ver com química. Então, o que eu estou querendo dizer? Que na nossa formação, acredito que isso tenha acontecido com vocês, não sei, vou perguntar, se na formação de vocês tiveram professores que faziam links entre diferentes áreas. Porque como a gente não vem de um estudo assim, para a gente fazer, às vezes, é muito difícil. Né? Eu vi a apresentação do Gustavo, né? Várias partes do que ele falou ali, eu falo inorgânica, mas eu não falo de astronomia inorgânica. Nem passa pela minha cabeça, né? Falar de astronomia inorgânica, apesar de eu falar do espectro de linhas, né? Falar de muita coisa disso que você falou, eu não consigo fazer esse link. Eu acho que é uma limitação que a gente acaba criando, porque eu não fui educada dessa forma, né? Então, é um desafio. Eu queria saber se na graduação de vocês, né, vocês tiveram essa vivência dos professores quererem o tempo todo linkar as diferentes áreas. Vou começar com a Fernanda. Olá, voltei. Enfim, na verdade, eu até cheguei a comentar isso durante a minha apresentação, do quanto a aplicação, do quanto que a gente, quando você consegue criar links, né, o quanto que isso facilita a sedimentação do conhecimento, né, que você tem um conceito, você aplica, você amplia, fazendo links com outras disciplinas, e isso se torna muito maior, e a gente acaba sedimentando mais, né, ficando mais palatável o conhecimento. Mas, bem, eu não sei se devido à minha formação, ter formado em 2004, realmente, assim, eu não tive isso, né? Eu não tive nem link com outras disciplinas, assim, infelizmente, e isso eu sinto falta, porque quando, como eu falei para vocês, quando a gente veio para a prática e quando eu pude entrar em contato efetivamente com a prática, enfim, eu senti falta um pouco de alguns conceitos e que eu tive que voltar e falar, isso eu lembro, então é isso que eu estou fazendo nesse momento, é sobre aquele conceito que eu tive, poxa, se eu soubesse naquele momento que essa relação tão direta, de lá até aqui eu saberia, eu conheceria mais sobre isso, né? Então, o quanto que é importante a gente tanto aplicar, quanto fazer ampliações, né, associações essa interdisciplinaridade também, né? Para você, Lívia, como é que foi?
Então, a minha graduação lá em Biologia, ela teve, né, professores que seriam, como eu fiz na UFRJ, os professores do CT, né, digamos assim, do Centro de Tecnologia, porque eu tive Química, eu tive Cálculo, eu tive Física, e aí, na verdade, dependia muito do professor. Eu tive um professor de Bioquímica, por exemplo, que ele era maravilhoso, porque eu acho que ele era químico de formação. Não, com certeza ele era químico de formação, mas ele dava aula há muito tempo na biologia. Então ele tinha essa pegada de trazer a bioquímica bem para o palpável da biologia. Então acabava que isso ia dependendo muito do professor, né? E aí, pensando no que você falou, dessa coisa que você... que foi algum conteúdo que o Gustavo falou, né? Que você pensou, nem penso em linkar isso com a astronomia. Às vezes eu fico pensando que eu nem acho que é a gente que tem que fazer. Eu acho que o que a gente tem que pensar, eu acho... essas discussões, elas permitem isso, em que momento a gente pode se juntar e começar, eu trazendo, por exemplo, a biologia, né, alguém da química trazendo a química, e a gente fazer meio que simultaneamente, pegar aquele mesmo conteúdo com as suas diferentes facetas, né? E aí, quando eu estava pensando isso, até me lembrei do meu ensino médio, que eu me lembro que eu adorava história, literatura e geografia, e que foi numa época em que os três estavam pegando o mesmo conteúdo, que era meio que ali século XVIII, século XIX, naturalismo, e que até daria para botar biologia, se a gente fosse falar de evolução. Então, se a gente escolhe grandes temas para dar essas diferentes abordadas, né, cada um trazendo a sua especificidade, eu acho que a gente faz esse link. Então, eu acho que é pensar assim, como a gente pode juntar, e não eu que sou da biologia, pegar o que é da química, né? Seres vivos, o que a química vai trazer, o que a biologia vai trazer, e a física, e assim por diante, né? Bacana, Lívia. E você, Gustavo, na sua graduação, você conseguiu ver esses links? Então, eu acho que isso é uma coisa... A gente compactou as coisas e criou formas de ensino que são extremamente disciplinares. Assim, eu fiz o curso de elementos de química, como eu disse, então, quando a gente está falando o curso, eu só me dava conta de que essas ciências se desenvolveram em paralelo e na verdade, era difícil até de distingui-las no passado, porque a professora falava, né, com os nomes dos pensadores e tal. Mas é muito difícil você ver... eu acho que é uma deficiência, e a nossa formação, eu acho que na licenciatura também ainda é deficiente nessa questão da interdisciplinaridade, porque a gente se formou na faculdade com as coisas nos pacotes. Por exemplo, a física quântica, essa questão da quantização da energia, ela é a base da estrutura da matéria que vai permitir a gente entender a química. Mas a química, na faculdade, a química nunca conversou com a física. Então, a gente trouxe esses vícios desse ensino que é disciplinar. E aí, quando a gente pergunta, eu cheguei até a dar uma lida assim, sobre interdisciplinaridade, qual é o medo dos professores, né? Eu li um artigo na Revista Brasileira de Ensino de Física. A grande parte deles relata que gostaria muito de trabalhar na interdisciplinaridade. Eu acho maravilhoso que a Lívia colocou, e muitas vezes é assim que acontece, né? A partir de projetos e de temas são agregadores, né? Mas os professores, na verdade, eles têm receio de trabalhar com interdisciplinaridade porque eles têm pouco conhecimento das outras áreas. Eu, por exemplo, sempre falo do meu receio com a química, porque eu sempre gostei de estudar mais, gostaria de ter estudado mais a química, né? Tinha muita coisa que eu não sabia que os alunos estudavam, que são temas que eu estou falando também ao mesmo tempo. A gente está desperdiçando força. Por exemplo, eu cheguei, quando fui convidado, a finalmente dar uma lida na primeira parte da apostila dos alunos de Química Geral 1. Assim, até aqui, a metade do que está aqui, não é metade não, exagero, mas pelo menos 25% do que está aqui são coisas que eu costumo falar com os alunos. Então, assim, já teve, professores que já fizeram essa proposta de que a gente conseguisse realmente fazer essa integração, né? A professora Luciana já colocou isso em encontros com a gente, né? Depois a Kátia, na coordenação, pediu para que a gente tentasse identificar, né? Mas eu acho que é um desafio na educação do mundo todo, né? E é um desafio para a nossa educação mesmo, porque a nossa graduação ela é extremamente
pelo menos a minha foi compactada, assim, nos seus temas, nos seus assuntos. Pois é, né? E a gente vive tentando tirar essa barreira, né? Mas que é difícil. Né? E também quando eu tentei começar, eu comecei de uma forma péssima, assim, porque eu tentei inorgânica 1, eu já estava dando inorgânica, já estava na coordenação. Cheguei para o Rafael de português, né? Ele dava literatura. Falei, Rafael, como é que a gente pode conversar? E foi muito difícil, porque eu acho que eu comecei pelo caminho mais difícil possível, né? Teria outros bem mais fáceis. E no caso com o Rafael, a gente ficou quebrando a nossa cabeça muito tempo para tentar linkar alguma coisa e foi difícil, mas é o caso de se construir um projeto, né? Uma coisa feita com calma e com discussões regulares. Talvez a gente conseguisse unir, não tudo, porque eu acho que tudo a gente não consegue mesmo, mas unir bastante coisa, né? Então foi legal esse encontro aqui para os alunos, porque eles percebem isso, porque eles falam isso. Mas a professora X falou isso. O professor Y já falou isso. Eles conseguem visualizar porque eles têm isso apresentado para eles o tempo todo, né? Então, é legal eles verem também a nossa surpresa quando a gente chega em eventos como esse e fala, olha só, dava para fazer tal coisa. Né? Eles devem pensar que a gente sabe tudo, mas, na verdade, a gente não sabe. A gente fica tentando encaixar as coisas, né, da melhor forma possível. Apareceu aqui no chat a pergunta da Letícia Puzini. Ela fez uma pergunta para a Fernanda. Ela perguntou se a Fernanda conseguia imaginar que ela ia ver tanta química assim em educação física antes de começar o curso. Olha, Letícia, com certeza não, né? O que a gente pensa diretamente é um link até com a própria biologia, né? Enfim, anatomia, fisiologia, mas a química não. E o que mais me surpreendeu foi na minha formação continuada, né? Porque como eu fui por esses caminhos dentro da promoção da saúde, na verdade, da saúde especificamente falando, né? E aí eu me deparei com ainda mais, né, a presença da química e a necessidade de me debruçar sobre os estudos, enfim, conhecer ainda mais e saber o que eu estava fazendo ali naquele momento, dada a importância, né, de todo o processo experimental, controlado, com muito cuidado, enfim. Então, assim, não, jamais. E, além de não imaginar, não pensei que fosse tanto, né, dentro da minha experiência, né, dentro da minha formação continuada. Você chegou a entrar no laboratório de química mesmo, né? Para fazer os experimentos, botou a mão na massa. Exatamente. A pipetar, fazer curva de proteína, enfim, aí realmente trabalhar com todas as fases da minha amostra, do que eu queria analisar. Obviamente, como entrei no mestrado, primeiro eu conheci um pouco das técnicas e tal, e depois eu comecei efetivamente a realizar, né? A Lívia, eu tenho certeza que entrou, né, Lívia? Algumas vezes, com certeza. Mas eu entrei muito nas aulas de bioquímica, porque a minha química inorgânica e a minha química orgânica foram muito teóricas. Mas a minha bioquímica, ela já foi bem prática, né? Então, acho que deve ser... Eu fico vendo os alunos, né, do IF, porque a parte de química do IF ela é bem completa, digamos assim. Eles fazem práticas que eu fazia na graduação também, porque como não era química, né, era biologia, então acho que algumas práticas, essa coisa de titularidade, de fazer curva glicêmica, essas coisas, acho que isso tudo eles também fazem lá no IF. Aí bioquímica tinha aula prática toda semana. Aí ainda era aquela pipetinha, sabe, faz... E que você engoliu. Olha que hoje em dia não pode mais essas coisas. Isso é coisa do nosso tempo só. Total, mas era tipo várias vezes alguma coisa ia parar na boca. Pois é. O Gustavo, não sei se ele chegou no laboratório de química, mas eu, na minha graduação de química, eu fui muito ao laboratório de física, né? Eu tive 4 físicas experimentais, né, cada uma durando lá um semestre, então eu fui bastante para o laboratório de física. Você chegou, Gustavo, aí fazer experimento? Assim, quando eu fiz a minha graduação, eu
Isso tem 20 anos, né? Foi quando eu entrei na faculdade e fiz a minha graduação. A UERJ, ela já tinha, sempre foi uma ótima faculdade, mas ela já tinha seus problemas financeiros. E eu lembro que a química, ela é essencialmente experimental, né? E a gente acabou indo ao laboratório, mas poucas vezes. O equipamento que a gente tinha, até mesmo no laboratório de física, o da física 4, que é a física moderna, quântica e tal, ele era o mais equipado na física, onde eu fiz esse experimento, que para mim era o mais bonito da faculdade, né? Mas o de química, eu lembro que eu cheguei a fazer prática de criogenia, mas eu não lembro mais o que eu fiz, tem 20 anos. E eu lembro que teve umas demonstrações, mas o plano era que a gente fosse ao laboratório constantemente. A gente acabou indo 2 vezes e em algumas dessas situações foi por falta de material. Eu acho que a química ela tem uma dificuldade maior porque tem a questão da vidraria toda, né? Então você está tendo sempre que repor, não sei se por conta disso a gente acabou indo pouco. Então eu lembro de ter ido a primeira vez que eu tinha medo de que tudo ia explodir e uma segunda vez para fazer a criogenia, né? Mas foram poucas oportunidades, eu gostaria de ter ido mais. Agora, no ensino médio, eu cheguei a ir também umas pouquinhas vezes, né? Tinha na escola técnica laboratório de química, a gente chegou a conhecer. Que bacana! Essa é justamente a pergunta da Camille, que a Camille colocou aqui no chat. Se vocês tivessem tido um aprofundamento maior no ensino médio ou com um técnico, se teria sido mais fácil fazer a graduação de vocês, apesar de não ter uma graduação em química, né? No seu caso, pelo visto, foi, né, Gustavo? Com certeza. Assim, se eu tivesse... Assim, a química que eu fiz, né, na época do ensino técnico, não era como de vocês, um tecnológico, que vocês estão... Eu vejo meus alunos lendo artigo científico, né? Não é o técnico que eu fiz um técnico de mecânica, numa época em que você era mesmo mais uma mão de obra, né, para força de trabalho na indústria, do que um pesquisador, uma pessoa que vai chefiar um laboratório, que é o caso de vocês, que é um curso muito melhor do que tinha no passado. Então, a química, ela, apesar de ser uma das disciplinas das propedêuticas que tinha maior carga horária, ela ainda tem uma carga horária pequena. Eu acho que ela, comparando a química que eu fiz em 4 anos lá, era menor do que a química geral 1 e 2. Por isso que eu tive tanta dificuldade, depois tive que estudar sozinho, pegando o livro para estudar para o vestibular, né? Porque a carga horária era baixa. Se eu tivesse estudado mais química, assim, e também você tem que sempre se dedicar a muitas coisas do curso e tal, mas se eu tivesse tido tempo para me dedicar, com certeza, aí acho que eu teria me desenvolvido melhor, né? Não ia chegar tão perdido na faculdade. A Lívia e a Fernanda fizeram ensino médio regular, né? Ou fizeram ensino médio regular? Exatamente. Eu não fiz o ensino médio técnico, enfim, foi o regular. Eu fiz ensino médio numa escola super, ultra, mega liberal do Rio de Janeiro. Então, super progressista, que tinha um enfoque muito grande na área de humanas. Assim, não que as outras, né, deixasse a desejar, mas era um enfoque muito grande na questão das humanas, debate. Tanto é que, assim, de verdade, eu nem sei por que eu fui fazer biologia, porque eu amava história, literatura, só tirava 10 em história. Eu era boa em química, mas, assim, biologia não era a minha disciplina carro-chefe, né, digamos assim, da escola. Então, mas o que eu acho também tem o seu lado bom, porque eu gostava muito, né, de biologia, da biologia e da química especificamente, mas tive essa formação humana, né, na área humana. Então, eu acho que eu gosto muito dessa estrutura do IFE de ser um técnico que tem um enfoque também nas humanas, na arte, né, uma carga grande de sociologia, de filosofia, porque para não ficar também só, né, com aquele pensamento preso a uma só forma de pensar, né, as coisas. Então, acho que um pouquinho de cada coisa sempre... puxa bastante, que eu estou vendo ao mesmo tempo aqui as coisas, puxa nas exatas por conta dos técnicos, né?
Mas tem toda essa outra parte também, né, da história, geografia, educação física. Educação física e artes, né, são sempre disciplinas que não são valorizadas, e a gente vê, por exemplo, que nessa pandemia, para mim, pelo menos, a arte foi o que salvou, né? Todo mundo fazendo exercício em casa para manter o mínimo de sanidade, todo mundo pintando, dançando, cantando. Então, foram essas as disciplinas, né, digamos assim, que acho que salvaram a saúde mental de todo mundo. Então, né, a gente não tem que priorizar, né, nenhuma, assim. Mas eu acho que esse também é o grande bacana do IEF, como você falou, né? A gente tenta formar cidadãos, né? E sem a área de humanas, a sua devida importância seria impossível, né? A gente precisa ser questionador, né? A gente precisa saber do que aconteceu no passado para poder entender o que está acontecendo agora, né? Porque senão a gente cai aí em várias armadilhas, né? Se a gente não conhece o que já passou. Então, isso tudo é muito importante mesmo. Eu acho que a gente consegue pensar aí para uma próxima vez, tentar trazer uns professores de realmente várias outras áreas, né? Para a gente conseguir fazer um link, de repente, com a sociologia do trabalho, né? Ou a filosofia da ciência. A gente chegou, né, juntos também a pensar sobre isso, mas com calma a gente vai chegando lá. Aí já tem gente que apoia a ideia. Aluno adora quando traz professor, né? Traz professor deles, eles amam, porque eles escolhem os queridinhos deles e aí não tem jeito. Bom, quero agradecer a vocês, mas eu não vou me despedir ainda, porque eu convido vocês a ficarem, porque agora a gente vai ter a nossa premiação. A gente fez um concurso para poder saber escolher, né, os experimentos caseiros mais legais que os alunos estão fazendo em casa. Eu vou convidar a estudante do pós-médio em Química, a Isis Rodrigues, para apresentar para a gente esses ganhadores. E assim que você me der o ok, Isis, eu coloco aqui para rodar. Olá, gente, tudo bem? Boa noite a todos. Eu vou anunciar aqui, né, os alunos vencedores do dia, que foram os alunos Agenor Kleber Teixeira e Bárbara da Conceição Coelho, ambos da QM 161, com o experimento titulação caseira de ácido acético com hidróxido de sódio. Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos realizar uma destilação caseira. Se você quer aprender mais sobre essa técnica, vem com a gente. Meu nome é Genô. E o meu nome é Bárbara, e nós somos alunos do 6º período do curso técnico de Química do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Maracanã. A destilação é uma técnica de análise em que colocamos o analito, que é a substância que estamos analisando, para reagir completamente com um reagente, que chamamos de titulante, e que deve ser uma solução padrão, ou seja, de concentração precisamente conhecida. Para conseguirmos visualizar o momento em que os reagentes reagiram completamente, é comum usarmos indicadores ácido-base. Essas são substâncias que, dependendo do pH, sofrem mudanças em suas estruturas que acarretam em mudanças na cor da solução. Por isso, quando escolhemos um indicador que possui uma mudança de cor no pH próximo à neutralização entre os reagentes da titulação, podemos perceber que a reação foi completa pela mudança de cor no indicador. Como indicador ácido-base, iremos utilizar um extrato de repolho roxo, que apresenta coloração roxa, e funciona como indicador de pH, porque é rico em antocianinas. As antocianinas sofrem mudanças de cor, naturalmente, de acordo com o pH do meio. Como analito, ou seja, a substância que iremos analisar, utilizaremos o vinagre, que possui em sua composição o ácido acético. Com isso, iremos tentar calcular a acidez experimental e compará-la com a acidez do rótulo. Como titulante, iremos utilizar um produto que devemos tomar muito cuidado ao manusear, o hidróxido de sódio que está presente na soda cáustica. No laboratório, o titulante deve ser uma solução padronizada, uma solução de concentração definida com um alto grau de precisão. Porém, ao prepararmos uma solução de NaOH, não temos em um primeiro momento uma solução padronizada, pois o NaOH reage com o CO2 do ar e é uma substância higroscópica, ou seja, que absorve água da atmosfera. Para utilizá-la em uma titulação, há a necessidade de padronizá-la. Em casa, não teremos como realizar esse procedimento e saber com precisão a concentração dessa solução. Portanto, será apenas uma estimativa. Por isso, os cálculos feitos nessa prática terão um erro associado, principalmente pela falta de padronização da nossa solução de hidróxido de sódio e o alto valor de erros experimentais pela falta
de precisão dos instrumentos de medidas caseiros. Porém, ainda podemos fazer os cálculos baseados em estimativas e observar o comportamento do indicador ao longo de uma titulação. Então, vamos lá. Aplausos. Mais alto. Para sabermos o que aconteceu aqui, vamos olhar primeiro para a reação do ácido acético com o hidróxido de sódio. O que podemos observar é uma reação de neutralização, ou seja, uma reação entre o ácido e uma base que geram sal e água. E a estequiometria dessa reação é de 1 para 1, ou seja, que um mol de ácido reage completamente com um mol de base. Então vamos escrever essa relação. Em nossos estudos, encontramos a relação que número de mols é igual ao volume em litros vezes molaridade, número de mols presentes em 1 litro de solução. Como queremos determinar o número de mols em ácido acético, precisamos substituir as informações sobre o NaOH. Para acharmos a concentração, utilizamos a seguinte fórmula. Substituindo nela as medidas utilizadas no preparo da solução, encontramos a seguinte molaridade de NaOH. O volume de NaOH que substituímos na fórmula é o volume gasto na seringa, que foi de 7 ml. Com isso, ficamos com a relação dessa maneira. Este número de mols de ácido acético está na porção de 4 ml que utilizamos. Para acharmos o número de mols em 250 ml, que foi o volume total da solução preparada, temos a seguinte relação.
Como ocorreu apenas uma diluição, esse é o mesmo número de mols que está presente em 50 ml medidos do vinagre. Porém, para determinarmos a acidez, precisamos da massa do ácido acético. Realizaremos essa conversão utilizando a massa molar, medida que indica quantos gramas possui em 1 mol de determinada substância. De acordo com a massa molar do ácido acético, 1 mol dessa substância tem 60,05 gramas. Com isso, achamos a seguinte massa do ácido. Como a acidez no rótulo é dada em massa de ácido acético sobre a massa de solução, iremos utilizar a massa que encontramos ao pesar 50 ml de ácido acético. Portanto, ficamos com a seguinte relação. Para acharmos a porcentagem massa-massa, é só dividirmos a massa de ácido acético pela massa pesada de vinagre e multiplicarmos por 100, que achamos a acidez em porcentagem. A acidez indicada no rótulo é de 4%. Para encontrarmos o desvio entre a acidez experimental e a acidez teórica, utilizamos essa fórmula. Vamos concluir que a alta diferença entre a acidez teórica e a acidez experimental, com um desvio de 50%, se deve principalmente aos seguintes erros experimentais. Primeiro, a falta de padronização da solução de NaOH, pois na prática observamos essa solução com uma concentração menor do que a esperada. Isso pode ter ocorrido pela massa de impurezas e água presentes na soda cáustica e a imprecisão da balança na hora da pesagem. Falta de precisão dos instrumentos utilizados, como copo coletor, seringa, balança e entre outros. E o erro na viragem do próprio indicador. Esse experimento nos mostrou a importância do rigor e a precisão presente nas práticas de laboratório, visto que as análises volumétricas são fundamentais para o controle de qualidade dos produtos, principalmente nas indústrias alimentícias e farmacêuticas, para garantir que as substâncias presentes estejam de acordo com a quantidade prevista pelos órgãos reguladores e não façam mal para os consumidores. Apesar da falta de precisão do experimento caseiro, nós esperamos que vocês tenham conseguido aprender um pouco mais sobre essa técnica, suas aplicações e se divertido tanto quanto nós nos divertimos. Obrigada e tchau, tchau. Tchau, tchau. Isis. O Agenor tá aí? Os alunos estão na sala? Boa noite, estou sim. Gente, parabéns. Eu amei o vídeo, e a didática também ficou muito legal. E eu adoro Conti, né? Porque tive aula com o professor Eduardo, e ele é maravilhoso, então eu amo Conti. E eu separei 2 perguntinhas para vocês. Eu queria saber como é que foi o processo de desenvolvimento do experimento. Vocês tiveram muitas dificuldades? Se sim, qual foi a principal? Como a gente mesmo falou no vídeo, né? Eu acho que o mais difícil para a gente foi o preparo da solução, né, de hidróxido de sódio, por causa da imprecisão. Apesar disso, eu acho que a gente teve um bom resultado nas outras coisas que foram preparadas também, né? E a gente entrou, assim, por acaso, o Eduardo mandou mensagem para a gente, perguntando se a gente queria se inscrever. O Erlandson também topou, o professor Erlandson tá aí, ele também foi nosso orientador, também foi muito disponível para mim, para a Genoa, fazendo chamada com a gente 8 horas da noite no domingo. E foi muito divertido preparar, e a dificuldade foi essa mesmo, assim, precisão de fazer um experimento em casa, principalmente uma técnica que é da química analítica quantitativa, né? Que lá tudo tem um rigor absurdo, né? Com, sei lá, 4 casos decimais e muita preocupação a gente vê pelos vídeos que eles gravam e postam no canal deles. Então, a gente não tem como ter esse rigor em casa, então acho que essa falta de precisão realmente foi o mais difícil. Entendo. Os algarismos significativos, né, eles reinam. Exato. E você, Agenor, o que você achou? A mesma coisa, só que foi o que ela falou, né? A precisão, a falta de precisão e a falta de tempo, porque não tivemos um tempo, né? A gente só teve uma semana para fazer.
e pesquisar, fazer vídeo, né? Então, foi a parte mais difícil. Imagino. E a última perguntinha, para finalizar minha participação aqui. Como a gente está em momento de pandemia, né? Estamos longe do laboratório, infelizmente, que é a alma do nosso curso. Queria saber de vocês qual foi a sensação de poder fazer o experimento e relembrar um pouco, né, do laboratório e do dia a dia das práticas. Então, só de pegar o jaleco, né, já deu aquela saudade, mesmo não cabendo mais, mas mas só de pegar o jaleco já bateu aquela saudade, né? E você já vai, a gente vai tendo aula de quantia e vai tentando fazer igual, né? Rinçar, não sei o quê, rinçar 3 vezes, sabe, coisa do tipo, ver a precisão, bater um desespero que a balança não tem 4 algarismos significativos, não tem nenhum, então fica difícil. Só tem um, então fica bem complicado. Isso, e como você disse, tipo, o laboratório ele é uma parte muito importante do nosso curso, e a gente, desde que entra lá, a gente já é muito familiarizado com o ambiente, e entrar numa pandemia e ficar longe disso tudo é muito difícil. A gente sabe que esse ensino online tem muitas dificuldades, mas eu acho que estar longe do laboratório, estar longe das práticas é o mais difícil de todos para mim. E realmente poder fazer, mesmo com toda a imprecisão, mesmo com todas essas incertezas aí, com erro experimental de 50%, foi muito divertido poder fazer em casa, principalmente a titulação, que foi uma prática foi uma técnica que a gente ainda não teve a oportunidade de fazer no presencial, e a gente só via pelo vídeo, gotejando ali na bureta, cor virando, e a gente ficou só sonhando assim, um dia vai ser eu fazendo a cor da Ardenmar e virar. Eu tô sonhando também, tô esperando o meu momento. Então, mesmo que não tenha sido assim, no estilo Quanti, com uma bureta e o Ardenmar, foi muito divertido fazer, e é isso, foi muito divertido, foi muito bom poder matar essa saudade. Ai, que ótimo, gente. Parabéns pelo trabalho, ficou muito legal, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para a professora para finalizar nosso encontro, tá bom? Obrigada a todos, boa noite. Obrigada, Isis, por apresentar os meninos. Obrigada, Genor, Bárbara, por terem participado, por terem tido esse trabalho todo, que não foi só um trabalho de química, né? Tem todo um trabalho artístico, de edição, um monte de coisa para fazer. E eles vão ser aí premiados com R$50 aí cada um para a Livraria Cultura, né? Para comprar um livrozinho de química, de biologia, de física, né? De algum outro que eles queiram, que eles quiserem fazer. Né? Então, astronomia, né, Gustavo? Então, e só para mostrar que como os instrumentos fazem diferença, hein? Uma buretazinha, uma balançazinha de 4 casas, um erro de 50% é bastante coisa, mas mostrou a realidade, que a realidade é essa. Às vezes tem erro de 50%, a gente está no presencial, não é mesmo? Mas lá a gente faz de novo, não é isso? Então, eu queria parabenizar os estudantes, né, por terem essa iniciativa, agradecer muito ao professor Erlandson de Souza, que é professor de Físico-Química, e ajudou eles, orientou eles, porque foi uma preocupação que a gente teve dos alunos não quererem colocar fogo em casa, né? Então, a gente pediu para que os professores orientassem a eles, então, eu agradeço aí ao professor Erlandson também. Então, vamos caminhando aqui para o nosso final, que já está perto de 7 horas. Mais uma vez, agradeço a Lívia, o Gustavo e a Fernanda. E antes de finalizar, eu passo a palavra para o professor, né, o vice-coordenador, o professor Eduardo. Oi, pessoal. Boa noite para vocês. Queria agradecer a todos por terem participado junto com a gente. Agradecer muito, Fernanda, Lívia e Gustavo, pelas reflexões que vocês trouxeram, que foram muito importantes nesse sentido da interdisciplinaridade, né? A gente lá no Instituto precisa começar a falar mais sobre isso, né? E às vezes um evento como esse é um pontapé para uma discussão. Então, acho que foi um momento muito importante para a gente e para todos nós, e que espero que a gente consiga aí desenvolver esse trabalho interdisciplinar um pouquinho mais lá no Instituto, que é muito importante,
e aprendi muito aí escutando vocês, sabendo a história de vocês, e tenho certeza que os alunos também aprenderam bastante. E também dar parabéns aí para a Genor e para a Bárbara, que fizeram essa titulação, que deve ter dado muito trabalho para fazer em casa, né? Porque é um experimento complicado. Então, parabéns para vocês também que fizeram, conseguiram explicar assim de uma forma incrível, que eu fiquei impressionado, né? A discussão assim foi a chave de ouro ali no vídeo, mesmo tendo dando um resultado ali com um erro grande, eu adorei, gostei muito, tá bom? Então, parabéns e muito obrigado a todos vocês. Vou passar então para a Rafaela continuar. Obrigada, professor Eduardo. Agora eu chamo o coordenador do pós-médio em Química, professor Samir. Oi, gente, boa noite. Agradecer novamente, fazer das minhas as palavras que o Edu fez agora, de agradecimento, né? Para não estender muito também, não vou ficar repetindo tudo. Então, agradecer a todos os convidados, agradecer a todos que participaram, que ficaram com a gente até agora. Parabenizar aí novamente a Genor e a Bárbara pelo vídeo, pelo trabalho. Agradecer o Elanderson também. E aos nós, né, organizadores aqui também, aos discentes que têm ajudado muito aí nessa organização. Enfim, e realmente é muito legal, né, quando a gente para ver que a gente fica cada um na sua caixinha, né, e às vezes a gente esquece dessa coisa que, na verdade, o conhecimento é uma coisa única, né, só que ela se expandiu demais. Eu adoro astronomia, mas nunca me aventurei muito não, Gustavo. Um dia aí, de repente, a gente troca uma figurinha aí quando rolar um presencial. Obrigado, gente. Diga, Gustavo. A gente vai ter essa chance porque todo mundo vacininha no braço, aí a gente vai botar o telescópio lá em cima. Fiquem todos tranquilos e convidados já para o futuro. Legal. A vice-coordenadora do pós-médio em Química, a professora Patrícia. Está com o microfone desligado, Patrícia. Obrigada, Rafael. Às vezes a gente esquece o microfone. Boa noite, né? Só tenho também a agradecer aos convidados por esse bate-papo super enriquecedor, né? Que amplia, né, a visão dos nossos alunos e até a nossa visão também, né? Nós, professores, também temos muito que aprender ainda, né? E agradecer aos participantes, né, do dia de hoje e aos dois alunos responsáveis pelo vídeo. Eu adorei essa releitura da titulação do ácido acético e adorei os memes. Acho que os memes vieram para ficar na quantia. Beijo, pessoal. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Eu queria fazer uma propaganda aqui para vocês, que semana que vem vai ter uma palestra da Química na Perícia, com um professor especialista nisso da UFRJ. Então, 5 horas na semana que vem. Antes de encerrar, né, eu queria fazer 2 coisas. Primeiro, eu queria convidar vocês para uma foto, né? Então, quem puder, quem quiser, abra sua câmera que a gente tira aquela nossa foto bonita com todo mundo presente, né, do nosso evento. E a gente divulga lá no Instagram, @ctiqm.ifrj, as fotos do evento. Então, quem quiser abrir sua câmera, a gente tira aqui umas fotos, tá bom? Então, vamos lá, 1, 2, 3 e já. Incríveis. Para mim, apareceu bem grande aqui a Bárbara, maravilhosa, fez até pose, assim, muito bom, Bárbara. Então, obrigada mais uma vez a todos vocês. Fernanda, Lívia, Gustavo, se quiserem dar um tchau para a gente. Tchau, tchau. Obrigado. Estou sempre disponível, viu? Só chamar. Também adorei participar. É muito bom fazer esses encontros, né? Assim, fazer a troca entre nós, professores, com a participação dos alunos, né? Eu sempre falo que o IFRJ é o melhor lugar do mundo para se trabalhar. Então, realmente, assim, eu acho isso de verdade e acho que grande parte é por conta dos alunos muito especiais que a gente tem também. Então, também estou sempre disponível para participar, só convidar, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Lívia. Queria agradecer só a organização, muito obrigado pelo convite, a presença dos alunos e as diversas mensagens que depois eu li
de alunos que eu tive no presencial, naquelas 3 primeiras semanas, alunos que eu tive só no remoto e alunos que eu não tive, mas que eu queria ter tido, eles queriam o que falaram ali. Então, agradeço demais. Quando a gente voltar, vai ser uma loucura. Eu acho que vai demorar uma semana antes de realmente começarem as aulas, porque você vai querer conhecer todo mundo, né? Você vai atrás das pessoas, né? De máscara vai ser até difícil. Eu vou botar uma placa assim com a minha foto, a gente vai caminhando, né? Para as pessoas poderem se encontrar e se verem, porque tem muita gente que eu estou cansada de ver a foto e eu não consigo nem ver quem é. Né? Às vezes, gente que fala comigo o tempo todo, eu não sei bem se eu visse na rua, se eu ia reconhecer, mas isso tudo vai passar. E a gente está aqui para continuar motivado. Eu concordo muito com a Lívia, que esse é o melhor lugar do mundo para trabalhar, Lívia, né? Por causa dos alunos, por causa dessa energia toda. Então, isso tudo vai passar e a gente vai aproveitar bastante. Então, obrigada mais uma vez a todos vocês e até semana que vem, gente. Tchau.